tarde, pessoal. Antes de mais nada, aquele agradecimento que não é protocolar, sabe? É um agradecimento de coração. É um tema que eu gosto muito de falar. Eu tenho 8 anos que eu estou estudando isso e me empolgo muito com isso. E gosto muito do modelo. Eu faço algumas coisas disso do meu paciente. Faço filmes, faço algumas orientações filmadas. Então está juntando aqui duas coisas que me interessam muito, que é esse tema de dor facial e a telemedicina, que é uma coisa que tem me ganho cada vez mais. E aí, então, sim, eu quero agradecer a Karina pela oportunidade de estar fazendo essa web conferência. Eu quero falar sobre dor orofacial e DTM, é até um pouco, como diria assim, desvende esse mistério, né? Por que eu coloco dessa forma? E por que eu pensei assim? Porque exatamente, uma boa parte do clínico geral, principalmente para uma boa parte dos outros especialistas da odontologia, isso realmente é um mistério. E a proposta, então, é exatamente a gente... Então, primeiro é fazer uma combinação com vocês. Qual que é o objetivo disso? Eu quero que vocês entendam um pouco o conceito de dor, né? Quer dizer, a origem de tudo isso é a dor. E o que é a dor? Por que esse paciente está sentindo tanta dor? O que significa isso na fisiologia desse paciente? Eu quero que vocês entendam qual é a lógica de quem está do lado de cá. Quando você fala, vai procurar uma pessoa, o que ele vai fazer do lado de lá? Eu quero que você entenda um pouco isso, né? Até para você poder, se você está indicando, você me dá alguns sinais, me dá mais algumas informações, que é muito importante na hora que eu estou com o seu paciente. Eu quero trabalhar alguns mitos que tem, alguns conceitos que eu acho que são legais a gente mostrar que muito do que você normalmente pensa, ou até as pessoas, os dentistas pensam, são mitos, que na verdade a odontologia baseada em evidência, ela não confirma, não existe uma condição assim, mais robusta para confirmar alguns mitos. E ajudar alguns portadores de DTM, que eu tenho certeza que estão me ouvindo. Vou ser meio ligeiro, porque eu quero talvez administrar mais ao final o tempo. Então, essa primeira parte, eu penso em ser um pouco mais ligeiro. Então, que dor que é essa? Nós temos uma situação hoje que 1/3 da população mundial, ela sofre de dor crônica, né? Isso faz com que esse paciente vá até 5 vezes mais às unidades de saúde. Isso é um problema de saúde pública. Agora, quando a gente pensa também na dor aguda, nós temos uma situação de subtratamento, né? Esse gráfico aqui, só para dar uma ideia para vocês, esse azul é o uso de opioides nos Estados Unidos. Então lá você tem uma opiofilia, na verdade. Esse marcadinho tracejado, mundial. E esse vermelho no Brasil. Então, um projeto Brasil Sem Dor da Sociedade Brasileira Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, define como três situações que são importantes nesse subtratamento, explica, né? Que é a questão da fisiopatologia. Na verdade, o médico, o enfermeiro, o dentista, ele conhece pouco isso. Ele não sabe fazer o manejo de medicamentos, né? E existe uma opiofobia. E a gente pensar historicamente, e a minha intenção aqui, gente, não é dar uma erudição, eu realmente não sou professor, mas é só porque, ao final, para entender essa dificuldade nossa, dessa clareza do tema em dor, está nesse contexto histórico. Você imagina que até 1970, as crianças operadas em hospitais americanos, elas não recebiam medicação para dor. Até 1870, o conhecimento entendia que as conexões neurológicas não estavam bem definidas, então a criança não sentia dor. Isso foi mudar só depois de 1980. Você imagina que no começo de 1910, existia um debate, que eu chamo de debate Mertiolate, né? Era uma discussão acadêmica se a dor fazia parte do processo de cura. Alguns entendiam que se não houvesse dor no processo de cura, ela poderia ser incompleta.
Então, se eu tivesse um tratamento e tivesse suprimido essa dor, eu tinha dúvida se essa pessoa poderia entrar num processo de cura. Até 1940, então, a gente tem que quem sofria de uma dor que não tinha explicação, que não tinha uma lesão, era doida, ela estava simulando o usuário de drogas. Até que é uma pessoa que eu queria registrar nessa minha tarde com vocês, que é John Bonica, que todo mundo que for estudar dor vai conhecer essa personalidade da história, que trabalhou a vida inteira com dor, e aí num determinado momento, mais ou menos em 1950, ele vai falar disso, né? A dor, ela é o resultado muito complexo e seus efeitos são tanto físicos quanto mentais. E aí, olha só, eu estou contando isso tudo para falar do seguinte, em 1990, se Bonica falava, e a gente sabe que tem um aspecto mental no sentir a dor, eu precisava entrar dentro da mente das pessoas para eu entender melhor isso. E só em 1990, que dois pesquisadores americanos, a partir da ressonância magnética, desenvolveram a ressonância magnética funcional. E aí isso, ele vê toda a sensação do corpo humano a partir de fluxo sanguíneo cerebral. Então dá perfeitamente para saber. Hoje se faz muito trabalho e estudos colocando na câmara de ressonância magnética e ou fazendo uma dor física ou fazendo uma dor emocional para ver como é que funciona isso no corpo. E olha que coisa interessante. Deixa eu só fazer então uma recapitulação como é que a pessoa sente a dor, né? A gente tem uma lesão no braço. Essa lesão, ela transmite a dor por impulso elétrico e é um único neurônio, até aqui na coluna vertebral. Quando chega na coluna vertebral, isso é importante a gente não entrar no detalhamento, mas esse outro desenho mostrando aqui, ilustrando, começa a haver uma passagem da dor, mas mediado quimicamente. E aí, esses neurônios que estão mediando a dor, eles estão aqui na sinapse, mas eles estão também lá em cima, no cérebro, e são vários deles implicados nas emoções. Feita essa sinapse aqui, é disparado então a partir da coluna vertebral e vai subir até o tálamo. Até então a pessoa não está sentindo dor, que aí sim vai para córtex, sistema límbico, córtex cerebral, e a pessoa então sente a dor. Isso acontecendo no esquema de dor aguda. Mas, cronicamente, o que acontece? Começa a haver uma alteração. Ali na ponta do braço do nosso paciente aqui, começa a haver uma sensibilidade periférica. Você tem uma sopa inflamatória ali e você começa a ter neurônios que antes não tinham sido solicitados. 40% de fibra C, por exemplo, começa a ser solicitado. Então, por isso que isso começa a doer mais. Começa a haver uma mudança fisiológica ali que começa a doer mais. Mas, o que mais me interessa falar para vocês é o disparo que acontece aqui, gente, na primeira sinapse dessa história toda, começa a haver uma hipersensibilidade disso. Então começa a haver uma especialização disso. Começa a haver uma situação de que eu não preciso mais de um estímulo lá na ponta do dedo para fazer com que eu sinta mais dor. Basta um estímulo pequeno para eu sentir essa dor. E aí essa dor que eu estou falando é isso aqui. Colocado as pessoas na ressonância magnética funcional, dor social. Eu conto um monte de história ruim, sofrimento, triste para ela. Eu vejo que nessa região do cérebro, ele está registrando essa percepção, nessa posição. Dor física é muito semelhante. Muito semelhante. Então, eu estou querendo dizer para vocês o seguinte. Quando você está diante de um paciente com dor, a emoção e aquela dor física, elas se misturaram. Se misturaram de leitura no cérebro e se misturaram dos neurotransmissores que estão atuando ali. Principalmente se essa dor, quando essa dor ela é crônica, né? Porque aí a associação, tudo isso começa a acontecer. Deixa eu voltar um pouquinho para fechar essa ideia. Então, até então, eu só queria dizer isso, mostrar como que é tão recente os nossos estudos e mostrar como que o paciente, quando ele está sentindo, existe essa
Mas não é porque é uma situação do paciente, mas porque os neurotransmissores envolvidos são muito parecidos, porque o cérebro que faz a leitura de um e de outra sensação, ela é muito parecida. Aquele modelo, e todos os modelos, quando vocês veem de dor, vai falar daquela situação do braço vindo para a espinha. No nosso caso mais específico, nós estamos falando de uma coisa um pouco diferente, mas meio parecida. Nós temos o rosto sendo captado pelo nervo trigêmeo, a sensibilidade, ela vem para o núcleo trigeminal e vem então para uma região em que é recolhida toda essa informação de dor, tá? Dessa forma. Então, por exemplo, no eixo 3 aqui de mandíbula e tal, você vai ver lá no núcleo trigeminal, sentir nessa região. Quando você vê o azul, você sente nessa região. Quando você tem um rosa, sente nessa região. Eu estou mostrando isso, gente, volto a falar. Não é para mostrar como eu sei de fisiologia, mas é para mostrar para vocês que esse paciente, ele está contando de uma experiência. Eu tenho essa dor eu não sei direito se é em cima, se é embaixo, eu não sei. É isso aí, eu estou mostrando fisiologicamente que essa confusão, ela é uma confusão mental, ela é uma confusão fisiológica, porque a recepção e a leitura das dores está anatomicamente muito pequena. Ela é uma experiência porque ela traz também perspectivas de experiência pessoal. Então, uma dor numa pessoa que já tenha tido uma experiência muito grande de dor na sua vida pregressa é de um jeito e numa outra pessoa é de outro jeito. Ela tem praticamente duas formas de se expressar essa dor, essa aguda e essa crônica. Quando ela é crônica, está envolvido muitas outras coisas, e aí volto a dizer, bioquímicas, né, em que você não está autorizado. E aí, se antes não estava autorizado por uma crença, né, pela nobreza da profissão, agora você não está autorizado pela biologia a duvidar dessa dor. A dor do paciente é a dor do paciente. A gente tem que ter elementos para fazer as leituras, para trabalhar, mas é uma dor que eu tenho que acreditar. E, obviamente, conhecer fisiologia, ação das drogas, os aspectos psicoemocionais, psicossociais envolvidos. Então, vamos lá, vamos desvendar esse mistério. Beleza? Eu coloquei uma provocação, na verdade, né? Ele é mistério porque, provavelmente, o conhecimento do dentista ele é muito parecido ou talvez até igual do paciente, né? O paciente e o dentista, eles sabem que a oclusão está intimamente relacionada à disfunção temporomandibular. Muitas vezes ele duvida do siso, o dente do terceiro molar, envolvido naquele processo doloroso, ou na falta de algum elemento dentário. Eu não vou, como eu disse, a minha intenção não é acadêmica, mas eu quero dizer que todos os trabalhos, todos os estudos que a gente tem hoje, eles contradizem isso, né? Eu fui fazer uma busca só para trazer alguma coisa. Esse é um trabalho publicado agora em agosto de 2018, mostrando isso. Não existe relação. Olha, está aqui em inglês, não sei se está dando para vocês verem, mas eu fiz um grifo aqui. Não existe, baseado né, nos mais modernos literaturas baseadas em evidência, não existe relação entre isso. Então, não é por aí que quando esse paciente chegar, você vai buscar fazer a sua conexão, fazer o diagnóstico. É claro, fez uma restauração há um mês, está sentindo um dolorimento, você vê uma relação direta, não é? Então você vai ver que está um pouco mais alto, faz um desgaste. Sim, mas eu estou falando, gente, num modelo epidemiológico. Pega 1.000 pessoas com DTM e vai ver quanto eles fizeram de tratamento ortodôntico. Então isso não fecha. Quantos já fizeram tratamento ortodôntico? Não fecha. Então eu digo num raciocínio epidemiológico, não fecha essas relações. E aí nós vamos entender mais um pouco para frente, o que é que fecha essas relações. Se é verdade que essas coisas não explicam a DTM, também é verdade que a gente não trata a DTM com aparelho ortodôntico. Isso não vou passar slide rápido para dizer
que isso não existe. Querendo, depois a gente vai encontrar, eu posso mandar artigo, eu posso querer entrar nesse debate, eu posso, mas o que eu quero te dizer é o que a gente tem de evidência não me autoriza mais a falar, vai tratar com aparelho ortodôntico e você vai ficar boa dessa DTM. Cirurgia ortognática, gente, em 3% dos casos muito específicos mesmo, entendeu? Então, se não é por falta de dente, implante não é tratamento de DTM. As placas oclusais, coloquei até dois pontinhos aí, que ela, na verdade, ela pode ser. Mas quem apostar em tratar DTM só com placa oclusal, não está melhorando nem 20% dos seus pacientes. Tá? Então, essa é uma provocação que eu faço, deixo registrado isso. Se não é isso, vamos para um casinho clínico, que eu acho que aí dá uma animada para a gente falar sobre isso. Também, como o tempo é pequeno, eu não vou ficar esperando, quer dizer, é uma dinâmica para eu falar da questão usando o caso clínico. Mas eu não vou ficar especulando e demorando muito. Né? Mas então isso é uma coisa frequente. Ó, paciente feminino, 40 anos, dona de casa, vai te falar de uma dor em rosto dos dois lados. Né? Às vezes dói esse ouvido. Vai lá no fundo, como se fosse uma fincada, uma pontada. Mas ela sente mais do lado direito. Dói em pescoço, do mesmo lado, e sente o trapézio. Quer dizer, sente essa região de ombro aqui dolorida. Ela tem uma cefaleia antiga, em que ela vinha convivendo, mas ela piorou e apareceu junto com esses novos, vamos dizer, novas percepções há 3 meses atrás. 3 meses atrás é dor crônica. Tudo aquilo que eu dizia sobre percepção, sobre a experiência, sobre os neurotransmissores, sobre aquela sopa inflamatória, está posto aqui. Algumas perguntas que você faz, ela não sabe direito, ela não lembra. Ela não lembra o remédio que ela tomou, ela não lembra se foi antes ou depois de alguma situação. Então é nesse momento que você tem que ter esta habilidade hoje, você tem o conhecimento de saber que aquela pessoa está vivendo uma experiência química que justifica e explica tudo aquilo. Dor em cabeça, pescoço, é isso mesmo. A dor orofacial, ela é autoexplicativa. Ela trabalha com essa questão dessa região de dor em tecidos de cavidade oral e face, mas ela vai além. Ela trabalha com algumas neuropatias, né, que eu vou falar um pouquinho ao final, síndrome de ardência bucal, odontalgia atípica, que é um negócio que você deve ter tido pacientes assim, mas não sabia e vai saber hoje mais ao final. A DTM, ela então é um capítulo dessa dor orofacial. Essa especialidade começou em 2012, dor orofacial, tem um capítulo, que é a DTM, que realmente vai estar não só na articulação, mas em toda essa região ao redor e associado ou não à cefaleia, como por exemplo esse paciente, é um paciente da DTM, doenças reumáticas, né, zumbido frequentes e eventos otológicos, né? Ela é impactante. Como eu disse, alguns que estão me ouvindo estão interessados como profissionais, mas estão interessados como paciente. É difícil de medir, mas você tem vários trabalhos dando conta de 20% a 30% de pessoas que têm um distúrbio orofacial, tenha tido nos últimos 6 meses. Né? Mulher de 40 anos, exatamente isso. Eu faço uns trabalhos em grupo, e um grupo de 30 pessoas tem umas 17, 16 mulheres e o restante homem. Esse é um estudo feito no Brasil que dá uma proporção menor. Mas esse é um problema mais frequente, sim, em mulher. O homem é engraçado, é interessante. Você vê, ele tem um componente mais ou de travamento ou de estalos, mas é muito raro ele ter dor. Tá? Então ela diz desse rosto, dor em rosto, dos dois lados, às vezes o ouvido mais do lado direito. O que significa essas informações? 80% das DTM são musculares, por isso o rosto dos dois lados. A dor de ouvido, que a gente remete para a dor de ATM, ela é menos frequente. 80% então a gente vai imaginar que dos seus pacientes, a cada 8, 10, 8 tem dor muscular. A gente não faz leitura de lado, sente mais de uma dor. Talvez tenha sido por ter mais terminações nervosas, alguma questão anatômica, mas a gente não faz esse tipo de raciocínio. Porque aqui está faltando um dente. Não, porque vocês vão ver lá para frente que o fato de estar faltando um dente não vai fazer diferença no raciocínio mais geral. E dor em pescoço e trapézio
tem aquela situação que eu mostrei, que faz a leitura muito próximo, mas aí você tem que pensar em comorbidade. Tem que estar pensando e perguntando sobre a questão do uso do celular, a questão de ficar com o pescoço em má posição. Então você também tem que investigar essas coisas, porque às vezes não está só na DTM. Tá legal? Cefaleia crônica com piora 3 meses. DTM e cefaleia andam juntas. Ela pode piorar. O que é legal nesse slide e nessa observação? Se você tem um paciente, daqui a pouco você vai aprender a fazer o diagnóstico disso, e você percebe que ele tem uma cefaleia primária, tipo assim, uma enxaqueca, uma cefaleia tipo tensão, você vai, duas coisas. Ou ele está em tratamento com um neurologista, você vai dar ênfase nisso, porque o neurologista, às vezes, não tem essa informação e ele fica patinando com o tratamento dele de por exemplo, enxaqueca, porque não está sendo tratada a DTM. Ou quando você for trabalhar, é de estar conversando na possibilidade de você diminuir aqueles episódios de dor, mas ainda ter episódios, porque é dessa doença de comorbidade que seria a cefaleia. Isso é também legal. Você deixar um paciente sentindo dor com mais tempo, 10 e 50% dos pacientes com dor pós-cirúrgica desenvolve uma dor persistente e desses, 2 a 20% desenvolve dor crônica. Então, aquele processo que eu mostrei de dor crônica, que aquilo vai acontecendo, vai se especializando, vai sentindo dor, o próprio cérebro vai mudando. Um paciente que está com dor há 10 anos, uma dor lombar, uma enxaqueca, é um paciente que tem um cérebro diferente. Tá legal? Então a gente tem que ser, assim, não pode negociar com a dor. Fez um trabalho, fez alguma coisa, tirar a dor do paciente. Então, se é isso, se não é por essas coisas, por que essa pessoa tá aqui em frente de mim com essa dor? Quando você vai estudar, é dito que a DTM ela é multifatorial. Então você vai ter trauma de batida mesmo quando criança, trauma que o próprio dentista pode provocar, e aqui um alerta, siso. Quantos pacientes eu não tenho porque tiraram o siso? Mas não é uma relação direta. É porque ele vinha com uma DTM, vamos dizer, controlada, ficou 40 minutos, 1 hora de boca aberta, ele começa a disparar dor. Depois de um implante, depois de um tratamento endodôntico, entendeu? Então o paciente que tem DTM, ele tem que ficar quietinho com essas intervenções. Ele tem que fazer um controle dessa DTM para fazer depois alguma coisa, porque ou você pode disparar ou você pode piorar uma DTM, uma dor que ele já tenha. Então, pode ter esses traumas, trauma odontológico, você pode ter explicações psicossociais, doenças degenerativas, reumatológicas, endócrinas. Então, ela é multifatorial. Pode ser até fator genético que você vai encontrar na literatura. Só que, para mim, tem uma questão que ela é pertinente a todos esses quadros, que é a questão do microtrauma. Microtrauma. Uma coisa é bruxismo em vigília, bruxismo noturno, hábitos parafuncionais, manias, uso de prótese total, porque na prótese total ele pode ter uma insegurança e ele ficar tentando segurar, ele ou ela, normalmente ela, tentando segurar a prótese, fazendo com que ela faça um bruxismo em vigília. Então, dessa multifatoriedade, a que eu mais trabalho, eu começo a trabalhar, e que a literatura fala em 90% de melhora, eu, na minha experiência, mais de 60%, 70%, depois da primeira abordagem, já volta melhor, trabalhando essa questão, microtrauma. E o que é esse microtrauma? Tocar dentes em vigília. Gente, assim, é muito impressionante como que muitos pacientes nossos, eles não sabem. Às vezes, no primeiro contato, ele vai falar, não, eu não faço isso. Mas investigue isso e seja enjoado com isso, gente. Tocar dente em vigília. E tente explorar os vários termos. Tente explorar, porque eu tive um paciente uma vez, que 3 consultas depois, ele falando que não tocava, aí ele disse para mim assim, olha, eu descanso o dente um no outro. Eu já tive paciente que tinha zumbido e só parava quando ela apertava. Ou seja, ela era estimulada pela própria patologia dela a fazer um hábito
a ter um hábito, a manter um hábito que é de perpetuação da DTM, mascar chicletes. Quer dizer, se eu estou falando dessa coisa inocente de ficar tocando o dente, imagina mascar chicletes, imagina roer unhas, né? Imagina pessoas que têm mania de ficar apertando a língua, ficar tocando, forçando essa língua. Ela começa a desenvolver uma dor nessa região mais infraioídea, entendeu? Que às vezes se confunde com... Ela diz assim, dói aqui assim, dói nessa região submandibular. Pode olhar, está tendo um padrão. E a questão da qualidade da prótese, como eu dizia, uma prótese mal adaptada, essa pessoa fica tentando segurar a prótese e aí provocando essa situação. Olha que legal essa imagem, essa foi recente, falei, tem que levar para essa aula. Você vê, a língua dela está marcada pelos dentes. Cadê o meu negócio aqui? Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um molar que está aqui, ó, cravado. Isso aqui não se consegue fazer sem muito apertamento aqui. Olha aqui, ó, um pré-molar cravado aqui. Então a gente tem que olhar, perceber esses padrões. Paciente de DTM, você deixa ele em frente e você vai esquadrinhando ele. Ele fica balançando a perna, ele fica mexendo no dedo, ele fica com a mão mexendo. Você percebe essas manias e aí seguramente ela não está só naquilo que está exterior, ela pode estar internamente. Então valorizar isso. Você conversar sobre isso, insistir nisso, é o segredo da sua abordagem para DTM. Tá? E essas pessoas, a gente vai ver na literatura que os pacientes depressivos e ansiosos, eles estão mais propensos a DTM. E a minha experiência é o ansioso. O deprimido é mais raro. Agora, o ansioso é muito frequente. E aí vão tirar essa ideia, gente. A pessoa ansiosa não é aquela impaciente. O paciente ansioso é aquele que te fala de insônia. Tem que perguntar se o paciente sob sono. Tratamento de DTM, que não está perguntando, não está valorizando o sono do paciente, não está indo pelo bom caminho. Tem que perguntar sobre ataque de pânico. Aquela pessoa que eventualmente tem um pensamento, tem um batimento cardíaco, né? Tem uma falta de ar. Você vai saber que ela já foi em pronto-socorro achando que estava tendo uma crise cardíaca. Vai saber que ela tem, às vezes, falta de ar. Então, você vai percebendo que esse paciente está te mostrando muito mais do que a falta daquele primeiro molar. Está te mostrando um quadro que aí a gente pode, num outro momento, conversar sobre o que é isso, né? Tipo assim, ansiedade e dor, sabe? Eu acho que isso dá uma aula e a gente entender como que é isso, como que vai acontecendo e como que você vai ficando mais travado, no sentido próprio da palavra. Tá? E aí é fundamental você não se ater naquela situação. Então a gente já conheceu esse paciente. É um paciente confuso, é um paciente que não sabe explicar direito onde está essa dor, é um paciente que está impaciente para você tratá-lo. Então se você fica especulando muito, ele quer fugir daquilo, ele quer sentar na cadeira e você fazer alguma coisa para acabar essa dor. Mas não caia nessa armadilha. Você precisa voltar ao tempo. São 3 meses de dor, mas me fala uma coisa, só um pouquinho. Há 3 meses atrás, como é que começou essa dor? Você sentia alguma coisa? Ela começou normalmente, por exemplo, uma dor de dente, você tem que fazer esse diagnóstico diferencial, ela começa insidiosa. Não, realmente, começou assim, olha, eu comi um doce, eu comi um pé de moleque, começou a doer. Doeu, passou. E aí começou a modular. Opa, isso não é DTM, gente. Isso não é enxaqueca, isso não é nada. Isso é dor de dente, isso é trabalho seu. Isso é serviço seu. Entendeu? E aí você está com dificuldade de fazer a interpretação, faz uma anestesia. Faz uma anestesia. Nossa senhora, parou, estou bem, acabou. Você não faz isso com DTM, você não faz isso com enxaqueca. Então, usa de alguns artifícios para você realmente fazer o diagnóstico. Voltar ao tempo é muito interessante. Ah, não, sabe o que é? Olha, eu senti uma dor de manhã, quando não sei o que e tal, ela vai te contando, você vai chegando para DTM. Porque naquele momento, dói tudo, dói de 0 a 10, dói 10, você fica perdido. Então não caia nessa armadilha. Volta um pouquinho para você tentar extrair disso e pensar nisso. Não leva bolada nas costas não, gente. Dor de dente
modula. Outra dor facial não modula com temperatura. Não come um docinho e começa a doer. Isso não acontece. Tá legal? Vamos lá que eu tenho que correr aqui. Bruxismo do sono. Chega para mim, ele faz bruxismo do sono. Aí eu fico pensando, como é que essa pessoa sabe? Porque o marido dela não sabe. Ninguém sabe, ela sabe. Sabe porque ela vê um padrão de desgaste. É um raciocínio que, na verdade, não está bem feito. O bruxismo do sono, o padrão ouro para a gente identificar é a polissonografia. Na polissonografia a gente consegue identificar. Só que o bruxismo ele pode ser episódico. Hoje a discussão sobre bruxismo, assim, sabe, é a galáxia e o bruxismo. É o mesmo nível de complexidade, possibilidades. Há pessoas que acham que o bruxismo seja uma questão até cardiológica. Pode estar associado a doenças do sono, a apneia do sono. Pode ser uma questão ambiental e de humor, de estresse. Então pode ser várias coisas. E isso necessariamente não acompanha a pessoa para o resto da vida. Então o bruxismo ele pode ser ativo e ele pode não estar ativo. Então uma pressa em fazer esse diagnóstico, colocar a culpa em tudo disso e mandar fazer uma placa, não é um bom caminho. Então a gente tem que pensar. Eu vou dar 2 dicas para vocês sobre o bruxismo do sono. Essa é de ouro, essa não está escrita em livro, que comigo dá super certo. Uma coisa do bruxismo é porque houve atividade à noite, e aí de manhã muita gente acorda sem sensibilidade, sem nada. Normalmente não toma café, toma um cafezinho, vai e começa a sentir mais no meio da tarde, no meio da manhã para a tarde. Você precisa pedir a essa pessoa para fazer um teste de dor. Que seja rápido. É ir na musculatura e sentir isso. E você fazer uma ao final do dia. Se ela disser que de manhã ela percebe que tem uma dor maior que de tarde, ela está te fazendo que ela está te falando que tem uma atividade noturna. Você fica mais próximo, então, aí tem um bruxismo noturno. Se ela já te conta que ela acorda com dor, que ela acorda com a sensação de travada, você está mais perto. E, obviamente, se tem uma esposa que fala, eu estou dormindo na sala porque ele range a noite inteira. Obviamente, você está mais perto. Tá bom? Vamos lá. E aí, como é que eu fecho esse diagnóstico? Então, várias possibilidades, né? Mas tem uma coisa que é assim, se não for isso, não é DTM. A questão do exame físico, tá? Você precisa palpar. Essa dor, ela está dentro da síndrome miofascial. Aqueles 80% que eu falei de dor muscular, é um capítulo da dor chamado miofascial. Não é de face, não, é de fáscia. Uma característica de dor muscular. E aí, uma característica que ela tem é ponto gatilho. Você tem as regiões da musculatura em que você, apalpando, muitas vezes você sente como se fosse um ressalto, que aí é dito quando você vai no fisioterapeuta, está cheio de nódulos. Aquilo se chama ponto gatilho. E se você apalpar um paciente que está reclamando daquela dor em tudo, você apalpar, sentir isso, perceber isso, e ele falar, esta dor. Pronto, você fechou o diagnóstico de DTM. Ela tem uma DTM muscular, tá? No masseter ou no temporal, que você esquadrinha essa musculatura. Se você vai na articulação, dentro do ouvido, e faz uma palpação, não precisa ser grande, porque ali dói mesmo, e ela fala, tá doendo. É uma dor parecida com a que você sente quando vai mastigar, quando vai bocejar? É essa dor mesmo. Pronto, você fechou o diagnóstico de DTM muscular e articular. Tá legal? Ela pode ser uma dor reflexa. Então, aí já é um detalhe, mas só para você saber o que acontece. De repente a pessoa fala assim, eu não estou conseguindo abrir a boca. Você fala, está travado. Não, pode ser uma cinesiofobia. Se você aperta naquele ponto ali da musculatura, espera um pouco, ele fala, está indo lá para dentro do ouvido. Ou seja, lá atrás, lembra daquela situaçãozinha que eu mostrei? Está havendo uma confusão de leitura. Na verdade, a dor não é de origem otológica, ela é muscular, fazendo um reflexo em ouvido. Tá legal? E, gente, não se vê isso em imagem. É igual enxaqueca. Quando o neuro pede um exame, ele quer afastar bandeira vermelha. Ele quer saber que ele não quer levar bolada nas costas, porque de repente tem um tumor ali e ele está dando topiramato.
Então ele está preocupado com isso. Mas ele não está querendo fazer um diagnóstico de enxaqueca desse jeito. Assim como um paciente de DTM. Quando pede alguma coisa, é em algumas situações mais especiais que eu estou querendo afastar alguma coisa. Eu raramente peço ressonância, muito raramente. Porque eu até sei, às vezes, como o paciente quer, eu digo, olha o que vai ter, escrevo e vem. Porque olhando a movimentação da boca, fazendo os movimentos, eu sei onde está travando, eu sei qual disco que está em qualquer posição. Então, a gente não vê em imagem a DTM. A gente fecha o diagnóstico com o exame clínico, depois de ter ouvido bastante, do jeito que eu falei e mostrei para você. Um slide rápido, para você não ficar tentando trabalhar a DTM, ou ficar deixando o seu paciente que está trabalhando cefaleia primária, sem fazer essa abordagem de DTM. Então, dor pulsátil, com náusea, luz e som, ou só luz, não é que piora com exercício, você está chegando próximo da enxaqueca. Não quero que você faça o diagnóstico disso, mas eu quero que você fique atento. A dor de DTM ela é diferente, entendeu? Ela não tem essas características. A dor de DTM, ela melhora inicialmente, lá atrás, lembra para não perguntar de hoje? Mas antes eu tomava anti-inflamatório, tomava ibuprofeno e melhorava. Isso não é enxaqueca. Ou não, eu já comecei a ter, eu tomo ibuprofeno, eu tomo não sei o que, e desde sempre isso não melhora. Talvez uma enxaqueca. Então essa é uma ideia que eu gostaria. Então nesse paciente, essa mulher de 40 anos, dona de casa, a gente então diagnosticou uma DTM muscular e articular e tem uma hipótese migrânea. Vamos pedir o médico da unidade para dar uma olhada, vamos orientar o paciente sobre isso. O que eu vou fazer? Eu trouxe esse trabalho, isso é de um consenso, gosto muito, que há uns 4 anos atrás foi feito um consenso bem bacana lá em São Paulo, várias personalidades que estudam, que pesquisam, que trabalham com DTM, e aí eles, nos trabalhos que eles tinham, 90% dos pacientes melhoram com tratamentos preservadores, com tratamentos que não são aquelas coisas que a gente pensava antes dessa webconferência. A minha experiência não é essa. Eu melhoro 60%, 70% com esses tratamentos preservadores. Tá? E a gente tem que estar atento a isso. A questão do viés psicossomático. Nesse trabalho aí, ele faz a relação de 2 para 1. A minha experiência é um pouco diferente. A minha experiência é que assim, 90%, se eu estou com 30 pacientes de DTM, 90% deles claramente têm um viés psicossomático. E é muito legal, porque às vezes bate direitinho. Aí eu sinto isso há 3 anos. E o que aconteceu há 3 anos? A minha mãe caiu de cama, eu descobri que ela tinha um Alzheimer, e aí minha vida começou assim, e hoje eu não durmo porque eu fico com medo de dormir e não cuidar dela, meus irmãos abandonaram. Sabe, você vai vendo como é que vai criando esse ambiente para se expressar a dor. Não é? Isso é importante para você tratar? Não, ninguém vai tratar isso. Mas é importante porque quanto mais isso for forte, mais dificuldade você vai ter. Entendeu? Então, aquilo que eu falei, 70% eu dou conta só com conversa, dou sim. Para aqueles pacientes que aderem e para aqueles pacientes que não têm esse viés psicossomático mais importante. Porque aí então eu preciso de trabalhar outras coisas, tá bom? O que eu faço? Agulhamento a seco. Não vai dar para explicar, mas é uma técnica. Imagina acupuntura, eu inclusive uso agulhas de acupuntura, só que eu não faço o raciocínio do acupunturista, da medicina oriental. Eu vou no ponto mesmo, eu entro com uma agulha sem nada, sem nenhuma medicação, e a gente não sabe direitinho como acontece, mas é como tirar com a mão. Sabe? Se você entra no ponto gatilho e faz ali uma manipulação, a pessoa naquele momento deixa de sentir dor. Não se sabe direito o que acontece isso, mas eu faço isso, a gente pode fazer. E é um treinamento fácil, tá, gente? Isso aí não é coisa de especialista, não. Clínico geral consegue, se quiser, consegue. Porque não tem, é uma região que você não entra muito, a questão, uma agulha muito fina, é muito, muito seguro isso, tá legal? Tirar a sobrecarga, aquilo que eu falei. Toda consulta, independente do que esteja acontecendo, eu falo sobre esse autocuidado, se parou com os hábitos, se parou de apertar, se percebeu, se fez o teste de dor de manhã, no final do dia, toda consulta eu faço. Medicação, né? A medicação eu vou falar daqui a pouco.
e faço fisioterapia. Porque se eu estou falando de uma dor musculoesquelética, sabe, isso de repente talvez quem melhor trataria isso é um fisioterapeuta. Porque ele faz a massagem, ele faz a termoterapia, ele faz laser, ele faz TENS, ele faz exercícios mandibulares, que ao final, como eu não tenho como passar vídeo aqui, eu deixei um linkzinho, eu vou orientar sobre isso, tá legal? Então, imediatamente eu trabalho com isso, né? Medicação. Eu já falei que eu não sou professor. O professor tem aquele negócio assim, eu não gosto de dar receita de bolo, cada caso é um caso. Não, eu vou dar uma receitinha de bolo, sim. É uma dor inflamatória, então é anti-inflamatório. Talvez por algum motivo o seu paciente não possa fazer o ibuprofeno, mas como é uma medicação de unidade de saúde, do Ministério da Saúde, então ela é fácil. O que acontece, nós temos 300 miligramas. Você pode começar com uma dose menor, talvez, mas eu faço uma carga máxima, faço 600 miligramas de 6 em 6 horas durante 2, 3 dias, entendeu? Que é uma cartelinha, você dá uma melhorada. E aí, obviamente, né, eu estou entendendo que você tem um bom senso de perceber uma coisa muito grave é uma coisa mediana, você pode trabalhar isso, né? E a ciclobenzaprina, isso é um relaxante muscular, tá, gente? Que assim, você também tem que estudar essa medicação antes de começar a dar, porque tem algumas restrições. Distúrbio cardíaco não é legal dar, o paciente que tem retenção urinária, mas via de regra, um paciente aí na faixa dos 40 anos que não tem isso, dá para você trabalhar também. Como? Usando à noite. Eu me aproprio disso para tentar trabalhar o bruxismo do sono. A pessoa vai tomar 12 horas antes dela acordar, entendeu? Então, se ela vai acordar às 7 horas da manhã, toma 7 horas da noite. É uma medicação legal, porque como é de uso não é controlado, você ensina seu paciente a daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, que ele perceber que está acordando meio dolorido, ele já pode lançar a mão de uma medicação que, diferente de um clonazepam, que não precisa de você, não fica dependente de você, que é segura, ele pode tomar naqueles 3, 4 dias que ele está sentindo piora, porque eu te falei que isso é episódico, o bruxismo noturno, ele pode vir, ficar um tempo e depois ele vai embora. Então ele pode fazer uma autogestão disso, tá legal? Mas só para você ter alguma possibilidade aí, dá uma estudada nessa medicação e começa a fazer com os pacientes que realmente não esteja nada contraindicado. E o diclofenaco de etilamônio, que é um anti-inflamatório que a gente usa fazendo as massagens depois das compressas de água morna. Tá bom? É isso aí. Tá legal? Vamos para frente. E a médio prazo, eu continuo com a consciência corporal, aquilo que eu falei, sempre eu falo disso, controle da comorbidade, qualidade do sono, a questão do humor. Sempre falo, quem estuda isso, estuda neurociência, gosta de neurociência, vai estar falando de outras coisas, vai estar falando de mentalização, vai estar falando, estimulando o paciente a ir pegando um outro caminho, né? E a médio prazo também, eu posso, aí sim, se aqueles 30% que não está dando certo, eu vou fazer o uso de ansiolíticos, antidepressivos, fazendo uma ressalva, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Quem são esses? Fluoxetina, sertralina, paroxetina. Esses, você lê na bula, pode dar uma diminuição da dopamina, que é um daqueles hormônios que eu falava lá dos neurotransmissores, e aí você pode aumentar essa sensação, essa necessidade de ficar apertando. Não é incomum um paciente que reclama, que está com dor, aquela coisa toda, e esse remédio aqui, essa sertralina aqui, não, tem uns 4 meses que eu comecei a tomar, e você viu a associação? Sim, piorou minha dor de cabeça, eu fiquei mais tranquilo, mas piorou minha dor de cabeça. Infiltração de toxina botulínica não tem evidência para isso, mas muito raramente se faz. Ainda hoje ela não está uma primeira indicação. E as não medicamentosas, como placa mio-relaxante. Essa sim, o caso está patinando, eu preciso de entrar com a placa para que eu reforce aquela autoconsciência. Essa placa ela pode ser usada para a pessoa colocar à noite usando alternado para criar uma confusão, então quebrar esse bruxismo, porque se ela usa todas as noites, olha só, nós não nos adaptamos. A gente, se tem um cheiro horrível perto do seu quarto lá, de tinta, todas as noites, daqui a pouco você não sente mais esse cheiro. Se você coloca uma placa e fica usando todas as noites, você não causa mais estranhamento. Eu, às vezes, tenho pacientes que estavam usando placa e está apertando, está doendo. Então, ela por si só, ela não é mágica. Você precisa de
pensar numa estratégia para que ela funcione. Usar alternado à noite e de dia também. Usar de forma, se ela não está conseguindo perceber os toques, se ela não está conseguindo conter, se ela está de placa, ela diminui bastante isso. Tá legal? A longo prazo, a dor crônica ela não tem cura, ela tem controle, os pacientes ficam muito bem controlados e assim eles ficam bem. A gente pode pensar em TCC, que é uma vertente da psicoterapia, mas sempre nos pacientes mais difíceis, mais refratários, pensar numa abordagem psicoterapêutica, em aquelas abordagens não medicamentosas, como eu falava, né? Auto-hipnose, tudo isso é legal, a gente tem uma leitura, não para a gente fazer nos outros, mas para a gente, de repente, estar sugerindo ao paciente. Agora eu vou fazer só um bate-bola, assim, de coisinhas pequenas, tá? Desgaste dental, gente. Não necessariamente. Existe um desgaste dental fisiológico. Eu recebo, às vezes, pacientes de 60, 50 e poucos anos com um desgaste e o dentista achou que era muito. Eu falo, gente, eu não sei o que é muito, não temos esse parâmetro, né? Então pensa assim, que não está condizente com a ideia, com a idade da pessoa. Às vezes pode ser normal para oclusão, porque você imagina, às vezes vem para mim, o cara só tem assim, premolar, caninos incisivos e não tem nada, ele perdeu essa dimensão vertical. Com o tempo, ele veio precisando, necessitando de fazer esse desgaste, entendeu? Então não tem. O anormal foi a perda de dente e foi esse padrão todo que foi acontecendo. Mas ali não é um problema. Ah, não, estou querendo recuperar e tal. Então nós temos que pensar que isso é muito mais complicado. Eu preciso fazer uma reabilitação para aumentar a altura, para entrar com resina ali. Então, eu não tenho solução. Não mande para uma pessoa, porque ela também não tem essa solução. Você tem que pensar em ambiente bucal. Por que está acontecendo isso, né? Porque se eu tenho um bruxismo, eu tenho um pouco. Colocar numa pessoa que tem um problema gástrico, tem refluxo, o desgaste dela vai ser diferente do meu. Então, desgaste diz respeito a movimento, mas diz respeito a esse ambiente também. Pode ser químico. Esse cara, há 2 anos atrás, ele era usuário de cocaína, só que ele não é mais. Então nós vamos tratar isso. Não tem por que tratar. Então a gente tem uma compreensão maior do paciente, né? Para a gente então ver o que a gente quer mesmo desse paciente e aí você fazer ou você está encaminhando. Desordem de disco articular. Rapidinho, estalo, gente. Estalo não dói. Dói aqui, dói. Uma artrite, está inflamada a articulação. Mas o estalo não dói. Ele é isso aqui, ó. Esse primeiro aqui, você tem uma condição normal. Na hora que o cândilo vai abrindo, ele força o disco articular, ele pula para trás. Esse é o estalo. Isso é uma coisa que a gente não tem como prometer o paciente melhorar. Entendeu? Então eu não tenho condição, porque isso é um desarranjo mecânico. Está solto esse disco. Eu preciso fazer tudo aquilo que eu faço para que ele não passe a ser ter um quadro de dor. Tá legal? Travamento mecânico ou cinesiofobia. Esse paciente não está conseguindo abrir. Pode ser sim que exista, como aqui no meio, olha, tem aqui um disco travando e quando ele força, aqui nesse aqui, ó, no último, vermelhinho, ele trava. Mas a grande maioria é cinesiofobia. Está travando porque, como é 80%, os trabalhos 88% de muscular, o que acontece? A dor é muscular e ele não abre por conta de dor. Se você faz um agulhamento, faz uma massagem, faz uma compressa, ele abre quase o dobro que ele estava abrindo. Estalos, travamentos, crepitações, que é como se fosse o papel sendo amassado, mostrando que existe uma degeneração articular maior, a gente vai trabalhar com autocuidado. Então, tudo aquilo que eu falei está valendo para aqui, porque essa articulação está sendo desarticulada por sobrecarga. Tá? Eu vou fazer infiltração de ácido hialurônico, corticoide eventualmente, e vou usar placa de avanço de mandíbula eventualmente. Então são coisas que estão propostas, mas como eu disse, nós estamos falando de 15% dos casos, e desses 15 talvez 10% eu trabalhe sem nada disso, só com autocuidado. Tá legal? Zumbido pode ter a ver sim, mas você pode fazer esse diagnóstico. O paciente chega com zumbido reclamando, se você vai nos pontos e ele modula o zumbido, é uma DTM. Se ele fala, olha, quando eu faço uma força assim, quando eu forço os dentes, quando eu mexo para cá, eu mexo para lá, eu modulo, é uma DTM. Agora, se nada disso modula, ela é sistêmico, então ela não é, esse não é meu paciente. Síndrome da ardência bucal, ardência de língua, de boca, gente, isso é coisa nossa.
Paciente de 60 anos, 70 anos, tudo que ele come está ardendo. Isso é um paciente nosso. Não vai dar para a gente trabalhar, eu sabia que não, mas eu só queria pontuar. Odontologia atípica tem mais história naquele dente que foi extraído e a pessoa volta e fala, acho que ficou uma raiz, está doendo. Não, a lesão pode ter feito uma neurite, entendeu? Então a dor ali, ela realmente existe, ela é de dor de nervo. Tá? Aí ele toma um monte de remédio e não passa. Isso é uma dor de dor orofacial. Neuralgia do trigêmeo, só dizer o seguinte, isso é muito especial. Provavelmente, 80% do que você achou na sua vida que era neuralgia do trigêmeo não era. Era dor de dente, era DTM. Então, estudar um pouco isso. Eu gostaria de chamar a atenção que é uma dor muito forte, com muitas características próprias. A fibromialgia, artrite, otalgia está sempre relacionada. Para finalizar, mucosa jugal mordida, às vezes vem muito. E essas são coisas, gente, que não tem um sentido. Você precisa conversar com o paciente. Né? De repente, ele come apressado, por isso ele morde. Tenta entender melhor uma região posterior que você vê que está mais machucadinha. Talvez seja um terceiro molar que ele está mordendo. Então, tenta analisar melhor esse paciente. Estou acabando. Busca na rede, tá? Vocês vão ficar com esse slide. Cada tema desse é um tema que eu considero interessante. E esse último é para exercício para controle da dor orofacial. Como se passa a dor. Se você entra no Google com esses nomezinhos que estão aqui, vocês vão para os filmes. E é isso. Muito obrigado. E me perdoem, acho que eu fiquei muito tempo, mas espero e acredito que eu tenha cumprido aqueles objetivos que eu tenho definido no começo. Obrigado.